Reino de Cristo, por Greg Bansey. A Escritura nos ensina que quando Cristo veio a esse mundo, ele veio para estabelecer seu reino salvador entre os homens, após sua morte e ressurreição para a salvação do seu povo. Ele subiu à mão direita de Deus para ser entronizado como rei sobre toda a criação. No curso de tempo, antes do seu retorno glorioso, Cristo estenderá gradual, mas poderosamente, a influência salvífica do seu reino por meio da obra do Espírito Santo, com o resultado que a vasta maioria dos homens em todas as nações chegará à fé e exercerá uma influência santificadora em todas as áreas da vida. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, Cristo provou que o reino de Deus tinha chegado, pois ele estava expulsando demônios pelo poder do Espírito de Deus, indicando através disso que o homem forte, Satanás, tinha sido aprisionado. Confira no versículo 29 e também confira em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. O livro de Hebreus nos diz que, por causa de sua obra redentora, Cristo foi coroado de glória e de honra, tendo-se assentado à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e Hebreus capítulo 2, versículo 9. Como o rei entronizado, Cristo espera que o mundo todo lhe seja sujeitado. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Cristo, o Filho, é assegurado pelo Pai. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Salmos capítulo 2, versículo 8. Eventualmente, a verdadeira religião abrangerá o mundo, desde o nascente do sol até ao poente. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Todos os confins da terra finalmente se voltarão para Jeová. Salmos capítulo 22, versículo 27. E a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 1, versículo 9. Nesse dia, cada aspecto da vida será consagrado ao Senhor. Até mesmo as campainhas dos cavalos dirá: santidade ao Senhor. Sobre elas, Zacarias capítulo 14, versículo 20. A justiça será vitoriosa. Mateus capítulo 12, versículo 20. Confira também Salmos capítulo 72. E as nações serão instruídas na lei de Deus, ao invés de aprenderem a guerrear. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4. Agora vamos analisar a seguinte pergunta: mas a Bíblia não diz que nenhuma dessas coisas pode acontecer no mundo caído, até que Jesus venha de novo? O reino de Deus requer o Rei de Deus. Bem, é verdade que a Bíblia nos ensina que o pecado, incredulidade e rebelião contra o Senhor não podem ser vencidos neste mundo caído, até que o Rei chegue. Mas ela nos ensina também que o Rei já chegou e, naquele tempo, estabeleceu seu reino sobre a terra. Ele não partiu deste mundo como um derrotado, abandonado um trono e qualquer esperança para o reino no tempo presente. Ele deixou este mundo como vitorioso. Efésios capítulo 1, versículo 19 a 23. Confira também em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Precisamente para ser entronizado como rei sobre o seu reino. Aqueles que dizem: nenhum reino sem um rei, dizemos: o rei já chegou. Apenas reflita sobre as comoventes palavras do hino Joy to the World, alegria para o mundo, que a terra receba o seu rei. Cristo veio para fazer as nações provarem as maravilhas do seu amor e fazer suas bênçãos fluírem onde quer que a maldição seja encontrada.
Outra pergunta que comumente é feita: Apocalipse 20 não diz que o milênio, o tempo do reino de Deus sobre a terra, não acontecerá até que Jesus venha de novo? Bem, na verdade, Apocalipse 20 nos mostra que o milênio começou no tempo que Jesus veio pela primeira vez, quando o poderoso mensageiro, anjo, do céu desceu e aprisionou Satanás, para que ele não mais ensinasse as nações. Confira em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Isso aconteceu na primeira vinda do nosso Senhor. Ele veio do céu para aprisionar o homem forte, Satanás. Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29. E pelo Evangelho o impede de enganar as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Apocalipse 20 identifica o tempo do milênio com o tempo da primeira ressurreição. Confira no versículo 5. Jesus ensinou que haverá duas ressurreições. Confira em João capítulo 5, versículo 25 a 29. A primeira ressurreição ocorre quando aqueles que estão espiritualmente mortos ouvem a voz do Filho de Deus no Evangelho e são ressuscitados para a nova vida. Assim, Paulo falou de crentes que tinham estado mortos em delitos e pecados, como tendo ressuscitados em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 6. A segunda ressurreição acontece quando todos os homens, os salvos e perdidos, são fisicamente ressuscitados dos túmulos para o juízo final, em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Assim então, essa era atual, o tempo da primeira ressurreição, é biblicamente identificada como a era do milênio. Finalmente, Apocalipse 20 ensina que após o milênio terminar, aqueles que se rebelaram contra Cristo serão destruídos com fogo do céu. Confira no versículo 9, que é uma figura de linguagem bíblica familiar para o retorno de Jesus Cristo. Confira em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Portanto, de acordo com Apocalipse 20, o retorno de Cristo será após o milênio, pós-milenismo. Mais uma pergunta é feita: como pode ser esperado crer que este mundo ficará melhor quando vemos todos os efeitos horríveis do pecado e da incredulidade no nosso redor hoje? Bem, a mesma questão poderia ser feita sobre conversões individuais e sobre crescimento individual na graça. Quando vemos quão horrível e poderosa é a incredulidade no homem não regenerado, como podemos crer que alguém pode ser salvo e santificado? Bem, a resposta em ambos os casos é que Deus é soberano e pela obra poderosa do seu Espírito Santo, os homens podem ser regenerados, receber o dom da fé e crescer em santidade. Se Deus pode fazer isso para um homem, Ele com certeza pode fazê-lo para muitos. Não há limite para o seu poder. Quando temos pouca fé que Deus pode ou irá fazer o que Ele prometeu, precisamos abandonar nossos conceitos pequenos e entendimentos finitos e descansar inteiramente sobre a verdade da sua santa palavra. A Escritura nos assegura: do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías capítulo 9, versículo 7.